Boa noite, pessoal. Nós já estamos com tudo preparado por aqui para uma live super legal hoje com o professor Lucas falando sobre neuroplasticidade e enriquecimento ambiental. Esse é o ciclo de lives que nós estamos fazendo pelo Instituto Rava, e nessa semana nós já fizemos a nossa terceira live falando sobre arquitetura em movimento, e hoje o nosso tema é a neuroplasticidade e enriquecimento ambiental. Nós estamos ao vivo para 4 Instagrams hoje, também para o nosso canal no YouTube do Instituto Rava, o Instagram do Instituto Rava, talvez você esteja nos seguindo por alguns desses canais. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso ciclo de palestras. O Instituto Rava é um instituto em neurociência e empreendedorismo para a área da arquitetura. Nós estamos fazendo esse ciclo de palestras para falar da conexão e da parceria do Instituto Rava juntamente com a PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica, é uma das maiores instituições que hoje nós temos no Brasil, reconhecida mundialmente pelas qualidades de ensino. Nós estamos trazendo para a PUC Minas o curso de neuroarquitetura, através dessa conexão com o Instituto Rava, é um curso de pós-graduação na área, é um curso para arquitetos, designers, engenheiros, paisagistas, amantes da área da construção, é um curso de pós-graduação. E nós estamos fazendo esse ciclo de palestras para falar dessa conexão entre a PUC Minas e o Instituto Rava, e nós vamos também fazer um lançamento dos cursos livres a partir do início de junho, onde nós estamos fazendo 12 lives de divulgação desse projeto em neuroarquitetura, com neurociência aplicada aos projetos. E a nossa live hoje é com o professor Lucas Nápoles, e eu quero falar também que no dia 20 de abril nós vamos ter uma possibilidade também com o professor, no 20 de abril, através do Meet, onde ele vai ter mais tempo para poder compartilhar os conceitos da neurociência, e eu já dei uma olhada hoje no PDF dele de apresentação, está maravilhosa a apresentação dele, com um assunto super importante. Você que é da área da construção, fique ligado aí, então, que a live está super interessante. Hoje, o professor Lucas, eu vou, então, ler a biografia do professor. Lucas, seja muito bem-vindo ao Instituto Rava. Eu vou ler aqui a sua biografia. Lucas Nápoles é graduado em fisioterapia pela PUC Minas e pós-graduando em neurociência pela UFMG. Apaixonado pelo conhecimento do sistema nervoso, possui experiência em reabilitação neurofuncional em adultos e crianças. Em suas redes sociais, compartilha e divulga assuntos relacionados a esse universo. É isso mesmo, Lucas? É isso mesmo, Dani. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme dividir espaço aqui com você. Agradeço também a Renata pelo convite, né? E é um tema extremamente válido, extremamente importante para o nosso cenário, né? É enriquecimento ambiental e neuroplasticidade. Então, eu aceitei com muito carinho esse desafio, fiz o melhor que eu pude, tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante. Isso mesmo. Eu fiz um escrito aqui falando, eu também estou estudando neurociência, como a gente conversou, e eu fiz aqui um pequeno escrito e quero fazer essa iniciação. A neurociência é uma ciência aplicada da biologia humana, e ciências aplicadas, elas visam resolver problemas sociais por meio de processos, invenções e validações. A neurociência impacta no comportamento, na mente e nas emoções, e a experiência sensorial no mundo moderno. O ambiente multissensorial, ele estimula os nossos sentidos e traz maiores benefícios. Então, Lucas, eu tenho uma pergunta para você. Nós podemos dizer, então, que a neurociência, ela é o estudo científico do sistema nervoso? Exatamente, Dani. É o estudo que tenta compreender aí as múltiplas interfaces do sistema nervoso com o universo, né? Tanto que a gente tem um escopo enorme dentro das neurociências de múltiplas especialidades, desde fisioterapeutas, arquitetos, biólogos, engenheiros, pessoas que estão dispostas a entender como que há esse link, né, entre o nosso interno e o nosso externo. Porque quando a gente fala de ambiente, a gente precisa compreender esse ambiente, né? E nada melhor do que o nosso sistema nervoso interno para poder compreender, assimilar, processar
cada um com a sua característica, cada um com a sua singularidade, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Neuroplasticidade e enriquecimento ambiental. Vamos lá, então. Beleza. Pode colocar o slide para a gente, Braulio, por favor? Pessoal, hoje, então, a gente vai começar falando sobre enriquecimento ambiental e neuroplasticidade. Eu queria que vocês dessem uma olhada nesse próximo slide aí. Não poderia ser diferente, onde tem a foto do Ramon. Pode passar para o próximo. Ele está observando um microscópio. Santiago Ramon e Carral, pessoal, é um antigo histologista. Ele é médico e ele foi o responsável pela descoberta do neurônio. Graças a ele, a gente tem essa unidade funcional aí do nosso sistema. E tem uma frase dele célebre que ficou consagrada, eu queria começar com essa frase para que todos vocês acompanhassem a ideia, né? Todo homem pode ser, se assim se propuser, escultor do seu próprio cérebro. Então, graças a essa frase, que foi dita há mais de 100 anos atrás, começaram uma série de investigações acerca daquela unidade funcional, que é o neurônio, desde como que ele funciona, desde como que essa célula se comunica com a outra, até a parte mais macro, que a Dani citou, que é o nosso sistema nervoso como um todo, né? Quando a gente começa a compreender essas estruturas pequenas e grandes, a gente começa a descobrir a relação dela com o ambiente, né? E por isso que a gente está batendo esse papo aqui hoje. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui sabendo um pouquinho mais e com um interesse bem maior dentro desse universo enorme das neurociências, né? E a gente tem que pensar assim, como que a gente consegue perceber o nosso mundo e o ambiente à nossa volta, né? Porque o nosso mundo e esse ambiente, ele é repleto de informações, né? A gente tem desde uma informação luminosa a uma informação auditiva, a gente tem múltiplas informações, essas informações elas vão adentrando o nosso corpo e é graças à interface que é proposta pelo sistema nervoso que a gente consegue compreender, assimilar e responder a esses estímulos, né? A gente pode ver nesse slide aí que tem um menino, uma criancinha, dá um zoom aí para o pessoal ver, olha só, uma criança andando sobre uma superfície irregular, né? Ele está andando aí, parece que se ajustando, se equilibrando, né? Vamos imaginar que essa criança tem aí basicamente uns 6, 7 anos de idade. Quando a gente vê uma criança de 6, 7 anos de idade fazendo isso, teoricamente, quando ela tem um sistema nervoso íntegro, ela consegue se ajustar. Por quê? Porque ela já aprendeu. Porque ela aprendeu isso aonde? No ambiente. Então, tem a relação do aprendizado, que a gente vai falar dentro da neuroplasticidade, da memória, que são resultados que são adquiridos, né, por intermédio aí do ambiente. E é graças a esses 5 órgãos de sentidos aí que vocês estão vendo, a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, o nosso paladar, que a gente consegue mediar essas relações do externo para com o interno, né? Aí você que está vendo essa imagem zoom, você deve estar se perguntando o que esse bolo tem a ver com essa história toda, né? Esse bolo que está aparecendo aí, pessoal, ele remete a gente à experiência, a afeto, porque esse não é um bolo qualquer. Esse é o bolo que a minha avó fez na cozinha dela e assou dentro do forninho dela. Ele tem um cheiro diferente do bolo comprado na padaria. Então, esse estímulo ambiental que eu estou percebendo, olfativo, ele é capaz de despertar em mim emoção e sentimento que um bolo na padaria qualquer é só simplesmente mais um bolo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as emoções que são despertadas, sobre a relação do ambiente com o interno, porque o nosso sistema nervoso ele é dinâmico, ele é biológico. Então, se eu estou num ambiente que me favorece, que é um ambiente agradável, que é um ambiente rico, já começando a falar de enriquecimento ambiental, eu consigo ter uma melhor performance do meu sistema nervoso. Eu consigo ter uma paz melhor nesse ambiente. A gente vai falar que o estresse também, principalmente o estresse crônico causado pelo ambiente, pode ser deletério e pode fazer mal para o nosso sistema nervoso como um todo, tá? Então, esse bolinho da vovó, eu coloquei ele justamente para ilustrar que ele é importante, falando do ponto de vista olfativo, da memória que ele traz, da lembrança que ele traz, porque eu consigo acessar, através desse estímulo sensorial, um sentimento associado a ele, né? E o enriquecimento ambiental tem também como premissa pensar um pouco nisso, né? Um ambiente mais rico, ele vai ser favorável, pode passar para o próximo slide, por favor. Ele vai ser favorável para mim, esse ambiente vai me despertar aí boas conexões, boas relações, vai ser um ambiente capaz de me favorecer no sentido de ser mais funcional,
melhorar a minha performance de um modo geral. A gente está vendo aí a imagem do gatinho, olha só, ele está diante de um desafio, né? A gente, quando fala em enriquecimento ambiental dentro da biologia, a gente pensa também naqueles ratos de laboratório que fazem trabalhos, né, dentro de caixas e tudo mais. E a gente sabe que, por exemplo, o ratinho que fica mais solto dentro da caixa, uma caixa mais aberta, isso é mais ansiogênico para ele. Ele fica mais agitado, ele fica mais hiperativo ali, porque o ambiente aberto para o ratinho, que é uma presa, é estressor. Então, quando a gente conhece a resposta biológica ao ambiente, a gente consegue entender melhor um pouco a resposta que seja esse ratinho, ou seja esse indivíduo dentro da sua sala de trabalho, trabalhando 8 horas por dia, consegue compreender. Então, é muito importante a gente trazer esse bate-papo, né? O enriquecimento ambiental, ele se refere a essas condições, né, de habitação que facilitem essas estimulações sensoriais, né? Ambientes favoráveis do ponto de vista acho que a colega comentou aqui na última live, né, falando sobre a importância da iluminação, tem essa relação extremamente importante também, tá? Não, além da iluminação, as questões estruturais, do ambiente em si. Então, é muito importante a gente compreender isso tudo. Então, agora que a gente sabe um pouco mais sobre a questão do ambiente enriquecido, a gente vai falar sobre a plasticidade. Passa para o próximo slide para mim, por favor, e dá um zoom para o pessoal ver aqui. Pegando o conceito lá, meus amigos, da física, a plasticidade ela vai descrever um grau de deformação de um determinado material, né? Então, imagina, a gente tem duas mãos aí, uma em cada extremidade, puxando uma mola. Essa molinha ela vai ficar deformada, né? Ela pode até voltar um pouco para o seu comprimento, mas ela não vai retomar ao comprimento inicial. Se isso acontecesse, né, não seria plasticidade, né? A plasticidade ela gera uma deformação, tá? Então isso é um conceito físico, seja por uma resposta a uma carga externa, por uma força corporal, por mudanças de temperatura, reações químicas e tudo mais. Então causam alterações na estrutura, beleza? Quando é, por exemplo, um componente, pode voltar para mim, por favor. Quando é um componente elástico, o componente elástico ele vai, expande e volta para o seu comprimento ideal. Quando a gente fala de um músculo, por exemplo, um tecido muscular que tem uma capacidade viscoelástica, ele tem uma capacidade de deformar para fazer o movimento e voltar ao comprimento ideal. Já a plasticidade não, tá? Por que eu estou definindo a plasticidade? Para a gente conseguir agora entrar na neuroplasticidade, que o mesmo acontece dentro do nosso sistema nervoso, dentro da nossa biologia. Nessa imagem aí que vocês estão vendo do dardo, né, da capacidade que a gente tem de ajustar. Que é a neuroplasticidade, ela é basicamente a habilidade que o nosso cérebro, e esse cérebro, entende isso também, sistema nervoso, de mudar a sua estrutura e a sua função durante o seu processo de maturação, através das mudanças ambientais, ou através de alterações patológicas e aprendizado. Pode voltar para mim, por favor. Alguns elementos que causam alterações dentro da neuroplasticidade são o aprendizado, a memória. Algumas doenças também levam a essa neuroplasticidade. Então, basicamente, a mudança da organização dessa função do cérebro em resposta a uma experiência. Mas a gente não falou que essas experiências elas podem ser adquiridas através da minha interação com o ambiente? Sim. Então, olha a importância do ambiente causando alterações por intermédio da experiência que ele me proporciona dentro do meu sistema nervoso, né? Então, o enriquecimento ambiental, ele também vem com essa extrema importância de causar alterações estruturais no meu tecido biológico, né? Porque com base na minha compreensão daquela atmosfera externa, eu consigo mudar o meu sistema biológico, a minha parte interna. E a gente já vai falar no decorrer dessa live um pouquinho mais também sobre como que essas coisas acontecem, né? Como que essa mágica acontece, relacionada à neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se mudar plasticamente diante dos estímulos ambientais adquiridos, tá? E aí a gente vai falar também sobre a questão do exercício físico, da importância dele dentro desse processo, do ambiente também, a relação da importância dele com esse processo, ok? E aí no próximo slide, vocês vão ver um célebre psicólogo, famosíssimo dentro das neurociências, que é o Donald Webb. Dá um zoom aí para o pessoal ver esse senhor aí. Ele é bem clássico dentro da
da neurociências, ele ficou muito conhecido, meus amigos, com essa frase que eu traduzi para vocês, né? Neurônios que disparam juntos permanecem juntos, tá? E aí ele vai mais além, ele defende essa teoria, né? Ele diz que quando um axônio, o que é o axônio? Quando uma parte do neurônio, que é aquela unidade funcional do nosso sistema nervoso, aquela célula que comunica uma com a outra, é aquela ponta de lança, aquela linha de frente que faz toda a mágica acontecer. Então, quando o axônio, que é essa projeção que sai dessa célula, o rabinho dessa célula, A está próximo o suficiente da célula B, que é a célula que ele quer conversar com ela, né? Ele repetidamente ou persistentemente participa da geração de potenciais de ação. Potenciais de ação são as formas de comunicação entre uma célula e outra, tá? E algum fator ali acontece, alguma alteração dentro dela acontece, que ocorre ou em uma ou em ambas as células, tá? Então, devido aí à experiência, acontece uma alteração metabólica dentro desse processo. O neurônio A e o neurônio B, eles mudam, e a gente já vai falar um pouco melhor sobre isso. Donald Webb, então, acendeu a luz, né? Ele nos mostrou esse caminho inicial. Posteriormente a ele, criou já a ideia de engrama, que é quando uma célula comunica com a outra e um conjunto de células ficam responsáveis por uma determinada memória, por uma determinada codificação de um nome, pela codificação de um objeto, tá? Então, é graças a essa ideia inicial do Donald Webb que conseguimos ter essa ideia de engrama, tá? Por isso que eu trouxe ele aqui hoje, para vocês conhecerem a teoria webbiana, né? Que foi proposta por ele. Beleza? No próximo slide, vocês vão ver aí esse senhor de gravata borboleta, que é o Eric Kandel. Então, vamos imaginar o cenário. Em meados da década de 60, um psiquiatra no auge da sua clínica, trabalhando, já atendendo determinados pacientes, parou, botou o pé no freio e falou: a partir de hoje, eu vou estudar uma lesma do mar. E foi então que começou a jornada do Eric Kandel em direção ao seu prêmio Nobel em 2000, né? Porque o que o cara pensou? De nada adianta eu dominar o sistema nervoso inteiro do ser humano, primeiro porque são múltiplas conexões, a gente está falando de 80 bilhões de neurônios, são profissionais de todas as áreas tentando responder algumas perguntas de maneira isolada. Ele falou: não, vamos simplificar tudo. Vamos pegar um objeto biológico simples, que é essa lesma que ele está com ela na mão aí, chamada de aplísia. Vamos estudar essa aplísia e vamos entender, então, como que ela funciona, uma vez que ela tem um processo biológico mais simples. E aí ele começou a estudar toda essa estrutura, desde as suas sinapses, como que as comunicações funcionavam, até as suas células, o comportamento das células. E aí que vai entrar um processo que a gente vai ver no próximo slide, que já mostrando um pouquinho melhor a lesma, que é o processo de habituação, né, de uma plasticidade sináptica. Eu não falei para vocês que a gente ia falar sobre um exemplo de neuroplasticidade? Então, eu trouxe para vocês um exemplo, que é a plasticidade sináptica. Então, vocês estão vendo aí a lesma, a fotinha dela real, e do outro lado o esquema, com as identificações do que se trata, né? Então, a gente tem o sifão lá em cima, que é por onde vai entrar a água, e aí ela vai parar lá naquele órgão respiratório, naquela guelra, naquela brânquia, para haver as trocas gasosas, tem um manto por cima, e aí foi dado um estímulo tátil naquele sifão, dentro de um laboratório. E aí, quando dá esse estímulo, seja ele elétrico ou tátil, a resposta é de retirada, a resposta é de contração. Esse é o mecanismo da aplísia, é o mecanismo fisiológico que acontece com ela, tá? Então, dá esse estímulo e ela tem a retirada. Dá o estímulo e ela tem a retirada. Ele entendeu isso e falou assim: tá, vamos um pouco mais além. Passa para o próximo slide para o pessoal ver já de forma esquematizada como que se deu. Olha só. Então, a gente tem aqui o controle e a habituação. Reparem bem essa imagem. Vamos entender. Lá em cima, a gente tem como se fosse uma caneta, e essa caneta está estimulando esse sifão. O que essa caneta está fazendo? Ela está dando um estímulo. É o ambiente falando: ó, estou aqui. Tem um estímulo tátil, tem um estímulo de temperatura, tem um estímulo elétrico no laboratório, enfim, é um estímulo. Entenda-se como o ambiente te tocando, tá? O estímulo que você está absorvendo do ambiente. Então, esse estímulo se deu ali naquele determinado sifão e ele vai encontrar um neurônio sensorial. O que o neurônio sensorial faz? Ele capta o estímulo do ambiente.
E aí esse neurônio sensorial vai comunicar com aquele outro neurônio que está lá embaixo, que é o neurônio motor. E aí esse neurônio motor vai fazer a contração daquela estrutura, tá? Reparem, meus amigos, que dentro aí tem um tanto de bolinha preta. O que essas bolinhas pretas representam? Representam os neurotransmissores, que são, em sua maioria, sinalizações químicas que excitam ou inibem o próximo neurônio, o neurônio pós-sináptico, tá? Então, quando a gente fala de neurônio pré-sináptico, que acontece antes dessas trocas, a gente está falando do neurônio sensorial. E aí ele vai emitir esses neurotransmissores que vão sensibilizar a minha célula-alvo, e essa célula-alvo vai propagar aquele estímulo para que haja contração. Lucas, para que você está falando disso tudo? Reparem que há um tanto, representativamente falando, dentro desse esquema, continua com o zoom na imagem, só para a gente continuar vendo, olha só. Tem um tanto de bolinha aí, e essas bolinhas representam os neurotransmissores. Então, vocês concordam comigo que nesse controle existe um número maior de neurotransmissores? Vamos para a imagem que está do lado. A gente tem uma bolinha representando o neurotransmissor, duas bolinhas talvez ali quase chegando, essas bolinhas pretas, né? Então, aconteceu o que a gente chama de habituação. O que é isso? O estímulo foi sendo dado, o estímulo foi sendo dado, o estímulo foi sendo dado, o estímulo foi sendo dado. De repente, aquele organismo, ele se sensibiliza com aquela recepção do estímulo e ele cria uma habituação àquele estímulo. Vamos dar um exemplo? Volta para mim aqui. Eu estou vestindo essa camisa, tá? E essa camisa, eu percebo ela quando eu toco. Mas, de certo, quando eu estou aqui conversando com vocês, você com a sua camisa aí assistindo, você não está sentindo a sua roupa pegando no corpo, tá? De certo, não. Você pode estar sentindo agora que eu falei, porque passou a ser consciente. Mas o que acontece? Acontece uma habituação com o estímulo. Imagine vocês que a gente ficasse também respondendo o tempo inteiro a esses múltiplos estímulos diários, né? Que nós somos submetidos. Audição, visão, paladar, olfato, é cheiro, é buzina, é parada, é trânsito. Seria uma tela azul no nosso sistema nervoso, é BIOS, né? Parou, pane no sistema, alguém segura, né? Então, esse pesquisador, o Eric Kandel, que ele é respeitadíssimo dentro da neurociências, ele conseguiu entender esse mecanismo simples da apneia de habituação, e isso é uma plasticidade. Por que isso é uma plasticidade, Lucas? Porque é a capacidade que o ambiente tem, através dos estímulos que me são conferidos, compreendidos, de criar uma resposta de falar assim, peraí, esse estímulo está vindo o tempo inteiro, então eu já vi que ele não é nocivo, ok, beleza, pode continuar, tá? E aí, esse é um exemplo apenas, existem vários outros também, tá? Mas eu trouxe esse para a gente conseguir ilustrar. Volta para aquela imagem lá para a gente ver, que é basicamente isso que acontece. A diminuição, então, dos neurotransmissores. Então, Lucas, a plasticidade sináptica é um exemplo de neuroplasticidade? É. A sinapse, então, é a comunicação entre um neurônio e outro, de uma forma química. Acontece uma mudança metabólica e produz-se menos neurotransmissores, tá? Alguns exemplos de doenças relacionadas à redução da produção de neurotransmissores, por exemplo, né? A depressão. A depressão, a gente pode diminuir também a produção de neurotransmissores. O Parkinson tem a diminuição da produção de dopamina, tá? Aí já são casos patológicos, porque a gente não falou, pode voltar para mim, por favor. A gente não falou que alguns casos, algumas doenças também são formas de neuroplasticidade? Sim, algumas doenças também causam neuroplasticidade. Por quê? De uma forma negativa, elas acabam nos acometendo também, causando alterações estruturais. Beleza? Então, eu queria trazer esse exemplo para vocês entenderem, tá? Dentre alguns outros, essa relação aí entre a sinapse, a plasticidade com o ambiente, tá? Olha a importância, então, dos estímulos que estão sendo percebidos, dos estímulos que estão sendo compreendidos, a importância do trabalho sensorial, a importância da interface entre engenharia e neurociência, paisagismo e neurociência, né? Existe uma importância direta com o nosso sistema nervoso. Ah, por que, Lucas? Porque é só mais um estímulo? Não, porque esse estímulo é capaz de causar alterações estruturais, né? Quais os efeitos dessas alterações estruturais dentro do seu organismo? A gente só vai saber se a gente compreender isso, estudar isso um pouco mais a fundo, tá? E essa é a ideia, compartilhar com vocês conhecimento, para que essa ideia surja em vocês aí, mais conhecimento seja produzido. O conhecimento nunca é o fim, ele sempre é
o meio. Essa é a ideia. Vamos falar agora, então, de hipocampo. Olha que louco isso aqui. Hipocampo, eu sou fascinado com tudo, né? Eu amo, de verdade, por isso que eu estou falando aqui. Mas vamos ver esse hipocampo. Dá um zoom aí, Braulio, por favor. Pessoal, achem o cavalo marinho. Né? A gente tem dois aí. Um cavalo marinho para ilustrar o que é o hipocampo, e eu já vou explicar o que é, e o cavalo marinho à direita. Hipocampo vem do grego e quer dizer hipo é cavalo e campo é alguma coisa marinha, um cavalo marinho, não sei. Juntou tudo, virou o cavalo marinho, tá? Pode voltar para mim. O hipocampo, só para o pessoal ver o cavalo marinho. O hipocampo é uma estrutura que fica localizada no nosso lobo temporal, nessa parte aqui, mais mesial, mais interna, tá? E o hipocampo ele tem uma função importantíssima na memória, né? E a gente sabe, agora a gente está sabendo também que tem uma relação com o senso espacial também relacionado a ele. Tem até um caso muito famoso dentro da neurociência do paciente Henry Molaison, né? O paciente, caso HM, que é mundialmente conhecido, de um paciente aí que teve uma lesão, né? Sofreu uma lesão, enfim, precisou passar por um processo de retirada desse hipocampo, e aí ele teve uma amnésia anterógrada, né? Ele perdeu as memórias formadas após esse hipocampo. E a partir de então, a retirada do hipocampo. A partir de então, começou a se estudar mais a fundo, um pouco mais, né? Essa estrutura e a relação dela com tudo isso, né? A gente está falando do hipocampo porque ele tem um processo muito importante dentro da memória e ele tem um processo muito importante também dentro da questão espacial, tá? Dá um zoom aí para o pessoal ver de novo e a gente vê a definição. Olha só, o giro denteado, que é uma parte, né, do hipocampo, ele tem algumas células-tronco, tá? Isso vai gerar, isso possibilita, ou isso favorece, isso é um pré-requisito, um preditivo, para que novos neurônios se formem no hipocampo de um adulto. Olha essa frase que genial. O giro denteado tem células-tronco que geram novos neurônios do hipocampo do cérebro adulto. Formação de novos neurônios dentro de um indivíduo adulto. Volta para mim aqui, por favor. Imaginava-se há muito tempo o tecido nervoso sempre muito obsoleto. Do tipo assim, o tecido nervoso não regenera e é isso mesmo. Doença neurodegenerativa, eu já ouvi isso, essa expressão. É um caminhão descendo com o pé no freio e ele não vai parar, ele vai bater. Independente disso, né, eu acredito que a ciência tem muito a contribuir e assim, a evolução está aí para isso, o conhecimento está aí para isso. A gente já consegue entender hoje que no hipocampo, mesmo de um idoso de 90 anos, pode acontecer a formação de novos neurônios. Claro, se a gente for parar para pegar um moleque de 15, 16 anos, uma criança de 6 anos, ela está no boom, as janelas, né, adolescência e infância. Mas você pega um idoso de 90 anos, ele tem a capacidade de ter uma neuroplasticidade, de criar novos neurônios? Tem, ele tem. Claro que é uma capacidade reduzida, mas a gente precisa investigar isso mais a fundo também, né? Para ver o que é melhor. Eu vou trazer um pouco disso, né? O que hoje a gente sabe que é capaz de promover aí essa formação de novas células dentro dessa estrutura tão pequenininha, tão mesial, tão lá dentro, que tem dentro do nosso lobo temporal, que é o hipocampo, tá? Aproximadamente 4 semanas, eu coloquei essa observação no slide, 4 semanas para se tornar um neurônio maduro, né? Entre quando o neurônio começa até ele se maturar. O neurônio maduro é aquele que já está jogando junto com os demais, sabe? Que ele já adquiriu espinhos dendríticos, ele já está mais forte, ele já pode jogar junto e falar, pera aí que esse estímulo eu pego, sabe? Ele já é um neurônio mais otimizado nesse sentido. Beleza? E olha só, no próximo slide, vai para ele e já dá o zoom para o pessoal ver a definição. Algumas coisas que a gente começou falando lá no início do nosso encontro, sobre o estresse, por exemplo. O estresse inibe a formação de novos neurônios. A gente sabe do efeito crônico do estresse, que o estresse libera cortisol, o cortisol tem as suas implicações, e aí o cortisol ele é benéfico em determinada dosagem, passou de determinada dosagem, ele já começa a ser muito tóxico, então ele começa a atrapalhar o nosso correto funcionamento, né? E aí ele acaba inibindo a formação de novos neurônios, né? Então, se a gente está falando, vamos pegar um ratinho, só para a gente contextualizar, volta para mim aqui. Se a gente pega um ratinho, que é uma presa, a gente conhece o rato como uma presa, ele filogeneticamente falando, ele está ali naquele universo ali.
gente pega um ratinho, solta ele num ambiente controlado, mas aberto. Ele vai ficar ali querendo achar uma referência, querendo achar uma segurança ou querendo se esconder, né? O que é um enriquecimento ambiental para o rato? Um ambiente úmido, um ambiente quentinho, aconchegante e escuro, né? E aí, se a gente coloca ele no meio da claridade ali, com aquele espaço aberto, aquilo é muito ansiogênico para ele. Aquilo causa uma ansiedade grande, aquilo causa um estresse aumentado para ele. E a gente sabe que a exposição ao estresse crônico é extremamente deletério para o nosso sistema nervoso, né? Aí a gente a gente sai do ratinho e a gente entra dentro do nosso carro, na nossa atenção, no nosso dia a dia, com buzina, com freio, com WhatsApp, com Waze, E será que é um ambiente propício para a gente? Lucas, deixa eu só falar um parêntese aqui. Tem estudos científicos que falam que o Brasil está no ranqueado primeiro país do mundo com maior nível de estresse e ansiedade. Então, nós estamos ranqueando aí disparado, né? E a questão vinculada com o ambiente, como que o ambiente pode contribuir, né? Para essa questão de abaixar o cortisol e como as empresas hoje estão tão preocupadas com isso, porque manter, né, os colaboradores com boa saúde dentro dos espaços, mental e física, como é importante para a rentabilidade da empresa, né? Claro. E não somente os espaços corporativos, e hoje a gente está, depois da pandemia, a gente falava que a gente passava 90% do nosso dia dentro do espaço. Hoje nós passamos muito mais tempo, né? A pandemia proporcionou isso para nós e nós estamos vendo a flor da pele, né? A importância do ambiente, no comportamento, na qualidade de vida das pessoas. Então, assim, o ambiente ele tem esse potencial, como você tem falado, da questão sensorial, e quando nós, né, arquitetos, designers, engenheiros, projetamos o espaço, às vezes a gente pensa muito na questão do concreto, das paredes, e o ambiente ele está muito além disso, né? O ambiente está afetando diretamente o comportamento das pessoas. Então, a gente pode utilizar esse recurso da neurociência, que é essa tecla que a gente está batendo e tentando, né, mostrar para o mercado a importância desse estudo. E, por exemplo, eu formei tem 20 anos, e quando eu formei era muito vinculado com a parte visual, né? A gente utilizava muitas peças de design dentro dos ambientes, mas o ambiente ele pode afetar os 5 sentidos, não é somente o campo visual, né? Então, quando eu comecei a me deparar com a neurociência, a estudar e aprofundar mais nisso, eu vi como é importante essa conexão maravilhosa transdisciplinar da neurociência, com neurocientistas, com fisioterapeutas, com médicos, né? Essa conexão das profissões de forma a proporcionar para o ser humano a melhor qualidade, né? Na utilização dos espaços e na vida, no cotidiano das pessoas. E aí você estava falando sobre essa questão sensorial, eu queria abrir esse parênteses, que nós estamos infiltrados, né, dentro do país com o maior nível de estresse, e quando a gente projeta um espaço, a gente pode contribuir tanto, né, com essa possibilidade de abaixar o cortisol e proporcionar o bem-estar, né, do utilizador do espaço. É isso, Dani, é muito lindo, né, e rico essa ideia, assim, esse trabalho, porque quando a gente vê, a gente observa o ambiente, não é só o ambiente em si, é a experiência que aquele ambiente desperta em mim. Então, é algo muito dinâmico, né? E muito, depende muito de cada indivíduo, assim, né? É muito legal, é muito bacana. Eu acho que a neurociência ela está crescendo e está crescendo muito e vale a pena ser absorvida e explorada por todas as áreas, porque a gente discute isso, é muito rico você conversar com um arquiteto sobre o ambiente, é muito rico você conversar com um biólogo sobre o funcionamento biomolecular, é muito rico você conversar, só que é mais rico ainda quando todos esses horizontes se ampliam com a junção de todos esses conhecimentos, né? E é exatamente isso que a neurociência traz. Essa é a riqueza maior, né? Eu até te confesso que eu fiquei assim, eu vou falar sobre enriquecimento ambiental com um público que é arquiteto, que tem assim a expertise maior, né? Mas eu falei, eu vou trazer o meu conhecimento biológico, eu tenho certeza que quem está acompanhando com esse conceito vai complementar, né? Que é o que você trouxe aqui, Dani. Fantástico, muito legal.
E continuando, falando do hipocampo, olha o que ele é capaz de fazer. Passa para o próximo slide, esse está mais coloridinho aí, para a gente ver. Esse, no anterior, fala sobre o exercício físico, mas olha só, deixa no zoom aí para a gente ver. A gente tem aqui nesse slide, então, um zoom no hipocampo, tá? Tem o control em cima, que é o controle, e embaixo o que está correndo, tá? Então, basicamente, o que está de verde são neurônios. Vamos falar assim para a gente conseguir entender melhor. E o que está de vermelho é o hipocampo ali, tá? Que não coloriu, são células diferenciais e tal. Então, a gente tem aí essas células verdes, que são esses neurônios, no controle, ou seja, no que não fez exercício, está daquele jeito. No que fez o exercício, olha como que essa neurogênese, olha como que houve formação de novos neurônios naquela determinada área que a gente está falando, né? O exercício físico, ele ajuda muito a formar novos neurônios dentro do hipocampo, né? E não só isso, a gente tem aí, que a gente está vendo no slide, olha só, a comparação do exercício com o sedentarismo, a gente tem a maturação dele, que acontece em 30 dias, o volume do hipocampo, o que acontece, por exemplo, em paciente que tem Alzheimer, acontece uma redução do volume do hipocampo, ele fica menorzinho. Isso se dá por quê? Porque ele pode perder espinhos dendríticos, que são alguns prolongamentos, ele pode, por algum motivo ali, ele começa a se degenerar, né? Aquelas células começam a morrer, e isso corresponde numa diminuição do volume total da estrutura, né? E o exercício, ele libera também algumas neurotrofinas, né, como o BDNF e outras mais, que têm um caráter neuroprotetor muito forte, né? A gente tem aí a angiogênese, que são a formação de novos vasos, né? A gente traz o enriquecimento ambiental como também algo que é capaz de promover a neurogênese, mas o exercício físico também, né? Daí a ideia, tentando trazer para um ambiente mais ambiental, enriquecer o ambiente e fazer com que esse ambiente seja mais rico do ponto de vista a melhorar o meu gasto energético, entendendo que hoje eu trabalho 8 horas por dia, exemplo, 8 horas por dia sentado em frente ao computador, compreender uma distância entre o meu computador e a mesinha do café não seria propriamente um exercício físico, porque não teria duração, frequência e intensidade, mas seria uma atividade física de modo a melhorar o meu ambiente, me favorecendo circular um pouco mais dentro do próprio espaço, né? Dado as minhas possibilidades. Não sei se é possível, não sei nem se é lógico o que eu estou dizendo, mas é uma possibilidade, né, que vai surgindo de acordo com o pensamento, de que a gente começa a compreender a estrutura para a gente correlacionar com o ambiente, né? E na última parte aí que eu queria destacar, tem um ratinho e no finalzinho tem um queijo, né? O queijo é o objeto de desejo desse rato aí. É o bolinho da vovó dele, que a gente falou no início da live, sabe? E aí, de início, a gente pega esse ratinho e solta ele ali nessa estrutura, até ele chegar naquele determinado queijinho, né? Ele vai fazer o caminho que for possível, e depois ele vai aprendendo aquele caminho e ele quer otimizar recursos e chegar cada vez mais rápido, né? E aí tem também a questão do aprendizado, né? Que se dá diante daquilo que o aprendizado também ele é capaz de promover a formação de novos neurônios, né? Certamente, pode voltar para mim, por favor. Quem nunca tinha visto o meu rosto antes, olhou, me viu aqui na live pela primeira vez, reconheceu que tem uma certa semelhança, embora distante, com a Dani, que eu tenho 2 olhos, 2 orelhas, fez uma leitura, mas percebeu a diferença, percebeu o tom de voz, né? Tudo isso é compreendido em milésimos de segundo, tudo isso é processado por essa bioengenharia, né, do nosso sistema nervoso, de forma a me diferenciar dela, né, e me aproximar dela, porque somos da mesma espécie. Então, essas relações que são compreendidas também são muito interessantes, tá? E ainda nesse slide, queria falar com vocês sobre as questões da memória. Além da função da memória, do hipocampo, ele está associado ao que a gente falou um pouquinho lá no início, sobre a navegação espacial. Basicamente, navegação espacial é a ideia da nossa localização, tá? A resposta às memórias ambientais. Pode voltar para mim. Tem até um termo que quem já é da área da neurociência deve conhecer, chama place cells, great cells, que são as células de localização, as células grade, né? São células que fazem a gente identificar o espaço, né? Compreender
elas disparam e silenciam de acordo com, e vão mapeando, fazendo como se fosse, tem até esse termo, inclusive, um GPS interno, né? A capacidade que a gente tem de geolocalização ali naquele espaço, né? Esse advento, esse estudo foi de uma tríade, de um casal, né? E mais um outro pesquisador. Esse casal, inclusive, a May Breed, né? Que é uma psicóloga que os três, tanto o casal quanto esse outro pesquisador, ganharam o prêmio Nobel também por essa descoberta, né? E eles conseguiram entender um pouco melhor como que esses mecanismos funcionam, como que essas células se comunicam entre si, né? E como que há essa capacidade de compreender, né, o ambiente dentro do nosso corpo. Porque a gente fala muito de memória e a gente fala muito de aprendizado, mas o que favorece a memória e o aprendizado é o esquecimento também, né? Porque se a gente ficasse com todas essas informações que nos são enviadas, guardadas o tempo inteiro e diuturnamente, a gente não teria espaço, né? Não teria hardware que coubesse tanto estímulo e tanta informação. Então, a nossa biologia, ela vai identificando aquilo que é válido, aquilo que fica. Por isso que é legal a gente associar, por exemplo, o aprendizado com algo que tenha um forte impacto emocional, né? A gente já sabe que a consolidação da memória ela é maior diante a consolidação da memória ela é maior diante de um impacto emocional mais forte, né? E quando a gente considera o ambiente, é legal a gente considerar também as experiências que aquele ambiente vai favorecer, os afetos. Um exemplo que pode ser simplório, e de fato mas que talvez faça todo sentido, com relação aos blocos cirúrgicos, né? A cor das roupas dos cirurgiões. Isso é pensado por conta da iluminação, por conta do reflexo, às vezes o sangue bate ali, então não é verde, azul, não deixou de ser o branco, não foi à toa, existe uma construção e a ciência vai melhorando em torno disso, né? Por conta da reflexão da luz ali, que pode deixar um pouco mais incomodado o olho do cirurgião, e isso pode determinar e dar um impacto no resultado da manobra que deve ser mais precisa, né? Um exemplo simples do ambiente interferindo no resultado de uma intervenção cirúrgica, né? Então, isso tudo é possível graças à compreensão do nosso sistema nervoso e da nossa biologia, tá? E eu queria deixar Está sendo construído, em São Paulo, está sendo construído um hospital da Albert Einstein. Sim. E foram contratados arquitetos, designers especialistas em design biofílico, que é essa conexão do natural, e eu acho que é fácil de achar isso no Google, está sendo muito difundido assim, no Brasil, esse conceito, que a praça, o lugar principal assim, do hall de todos os andares das pessoas que estão dentro do hospital, eles podem entrar luz natural, muita luz natural dentro dos espaços, e é um conceito maravilhoso assim, na concepção do arquitetônico, de forma que o ambiente possa contribuir, né, para o benefício dos pacientes que estão, né, em tratamento, como que o design biofísico aumentou o desenvolvimento, a possibilidade das pessoas que estão dentro do hospital. Então, assim, já existem no Brasil, não é só lá fora, né, vindo com muita força essa questão da neurociência aplicada aos espaços, e usando essa ferramenta de utilização do design biofísico. É um projeto que está muito em evidência no Brasil nesse momento, a nova sede do Albert Einstein em São Paulo, toda vinculada no conceito de neuroarquitetura aplicada aos projetos de arquitetura. E olha que legal, Dani, a luz natural entrando com toda a capacidade, né, de promover aquela sensação externa, embora você esteja no ambiente interno, e com as propriedades, por exemplo, de uma síntese de vitamina D. Porque um dos grandes problemas hoje é que a gente não tem exposição solar para poder ajudar, ou auxiliar, ou otimizar, como queiram, a síntese de vitamina D dentro do nosso organismo. A gente sabe da importância metabólica dessa síntese, né, que acontece a exposição solar. Então, se você consegue trazer a luz solar para dentro daquilo, né, você consegue interferir num resultado clínico de uma melhor calcificação óssea de um paciente com osteoporose. Olha que desenho lindo que é feito. Potencial, né? É isso aí. Potencial. Mais estudos fazem necessários para a gente chegar nele. Gostei dessa ideia da síntese de vitamina D com design biofísico. Muito legal. Dei desenho experimental na cabeça. E eu queria, meus amigos, meus queridos, todos vocês que estão acompanhando a gente aqui, que vocês dessem uma olhada nesse slide,
eu trouxe ele aqui com um desenho mais simples, ou pode ser o próximo, esse a gente já falou. Tem um desenhozinho simples, para fazer vocês pensarem um pouquinho, sabe? Se tem algo errado e a gente não consegue mudar, tá tudo bem, mas é porque a gente não sabe como. E nunca deixar de aprender é o meu lema, né? O que eu sempre trago comigo como filosofia de vida e o que eu acredito, porque eu acho que o aprendizado, sim, ele gera transformações. A gente está falando aqui sobre a pontinha do conhecimento, né? E existem uma série de outros conhecimentos associados, interligados. Então, eu sei que conselho a gente não dá, mas se eu pudesse falar para você, eu falaria, nunca deixe de aprender, né? Tire um espaço, um tempo para você se aperfeiçoar, para você melhorar suas técnicas, para você entregar o melhor para o seu cliente, para o seu paciente, para a pessoa que está do seu lado, tá? A ideia aqui é trazer um pouquinho da neurociência e fazer você refletir um pouco na questão do conhecimento. Porque o conhecimento, sim, é capaz de transformar, e eu queria muito agradecer a Dani e a Renata por confiarem no meu trabalho e tornar esse momento possível. Obrigado mesmo, de verdade. O prazer foi todo nosso. Obrigada, Lucas. Foi maravilhoso sua contribuição. Então, quero falar para todo mundo aqui, né, pessoal, não esquecer, no dia 20 de abril, às 18 horas, nós vamos ter também uma palestra mais prolongada falando sobre esse assunto, com o professor Lucas, além também dele participar conosco aqui do curso do LIFRE, do Instituto Rava. Nós vamos aprender mais sobre esse assunto da neurociência com um especialista. Então, no dia 20 de abril, nós vamos ter uma palestra pelo Meet, onde o professor Lucas vai falar um pouco mais sobre a neurociência aplicada, e vai ser maravilhoso. Ansiosa por esse novo encontro. E como que você pode participar, então, nesse nosso novo encontro? Pelo perfil do Instituto Rava, nós temos duas possibilidades. O primeiro link é o link relacionado com a neuroarquitetura, que é um curso de pós-graduação pela PUC Minas. Então, você que está em outros estados, é um curso online, pela PUC Minas, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, mas você pode fazer de qualquer estado do Brasil. A PUC, a Pontifícia Universidade Católica, é uma das melhores instituições que nós temos no país, né? Praticamente presente em todos os estados do Brasil. E a PUC Minas abraçou essa causa, trazendo a neuroarquitetura como pós-graduação no curso pela Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas. E a segunda possibilidade é o segundo link, que fala sobre curso de neuroarquitetura. Serão os cursos ministrados aqui no Instituto Rava, que o professor Lucas vai participar, onde eu vou fazer palestras também para profissionais da área. Serão esses cursos, e para você saber essa nossa programação, você precisa seguir aqui o perfil do Instituto Rava, para você ficar por dentro de todas as novidades que nós estamos trazendo para o mercado. Bom, então no dia 20 de abril, o Lucas vai estar novamente aqui conosco. Vai ser um prazer enorme falando sobre a neurociência. Obrigado, Lucas, foi muito esclarecedor, maravilhoso. Palmas para você. Obrigado, querido. Eu sou uma estudante de neurociência também, e uma excelente conexão aí, você falou muita coisa maravilhosa. Muito obrigada. Então, pessoal, o nosso próximo encontro será no dia 20 de abril, e eu anotei aqui também para lembrar que a professora Júlia Del Rio, eu fiz uma live com ela durante essa semana, ela falou sobre a entrada de luz natural dentro dos espaços, essa conexão com o design biofílico, foi maravilhoso também a live dela. E ela vai estar no dia 19 de abril, pelo Meet, falando em torno de 1h30 sobre esse conceito, sobre os estudos científicos que ela fez na área, falando que é uma arquiteta, professora de neurociência, né, que no Brasil nós chamamos de neuroarquitetura, e você não pode ficar de fora. Você que é profissional da área, então vem participar conosco aqui do Instituto Rava, e nós queremos trazer esse conceito da neurociência aplicada aos projetos de arquitetura. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado por todos vocês. Foi um prazer enorme. Obrigada, Lucas, muito obrigada. Nos vemos, então, na próxima semana, no dia 20 de abril, falando mais sobre esse conceito maravilhoso da neurociência aplicada aos projetos. E para você seguir, segue lá, então, o link, manda seu e-mail, que nós vamos enviar para você o acesso para esse próximo encontro. Obrigado, então. Obrigado por estarem aqui conosco. Nós estamos transmitindo ao vivo para 4 Instagrams, o nosso canal no YouTube e também para o Facebook. E o nosso objetivo é difundir a neurociência
aplicada aos projetos com tantos benefícios e como nós falamos aqui hoje, aqui na aula. Então, obrigado por vocês estarem nos seguindo. Semana que vem nós estaremos aqui para mais um ciclo de palestras, Arquitetura em Movimento, pelo Instituto RAV. Boa noite, um beijo e tchau, tchau. Obrigada.